Boa noite, estamos no ar com mais um programa Culturas e Identidades, com Loriel Rocha. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Hoje, o nosso programa vai falar sobre o valor secreto do número 17. Por que nós escolhemos esse tema? Amanhã, dia 17 de abril, é um dia muito importante para a história brasileira. É um dia que marca o período de um futuro diferente para o Brasil. O nosso programa de hoje não diz respeito ao dia de amanhã especificamente. Nós fizemos menção meramente à data, 17. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o valor numérico do número 7, do número 17, do número 11, e dos ciclos de 7 e de 11 anos que existem dentro da história, tanto do Brasil quanto de Portugal. Então, esses ciclos de base 7 e de base 11, que são precisamente os ciclos que estão origem naquilo que nós entendemos como ciclos da estação cósmica, os ciclos do mês cósmico, os ciclos dos grandes manvataras que os indianos falam. Muito pouca gente sabe que o Brasil, tanto o Brasil quanto Portugal, tem uma numerologia precisa em relação a determinados acontecimentos históricos. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar com vocês hoje. Nós vamos trazer alguns dados que comprovam que esses números sempre estiveram presentes na história do Brasil e de Portugal. Vamos começar primeiro pelo Brasil, depois nós passamos para Portugal. Há mais de 200 anos atrás, em 7 de março de 1808, veja, 7 de março de 1808, a esquadra que conduzia Dom João VI, o príncipe regente naquela altura, e a corte portuguesa adentra a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E daquele momento em diante instalava-se a sede da monarquia lusa. Esse foi um acontecimento inédito na história das nações, porque foi a primeira vez que um monarca europeu se transferia com a sua família e com a corte para uma de suas colônias. Isso significou muito para a formação da nacionalidade brasileira e esse evento histórico nunca mais aconteceu em nenhum lugar do mundo. Por que o Brasil foi o único país da América a se tornar independente, preservando a unidade do seu vasto território e constituindo um império, não uma república ou um reino, por exemplo? Isso é um fato histórico que em outro programa nós falaremos sobre isso. E é um fato de suma importância porque Portugal sempre foi um reinado. Entretanto, quando Dom Pedro decreta a independência, ele cria um império. Tanto é que nós temos o imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II. Como é que o Brasil pode ser império se Portugal era reinado? Isso faz parte de um outro esquema ligado a esse processo histórico. Pois muito bem, a verdadeira história brasileira está cifrada em caracteres secretos, digamos assim, em simbolismos presentes nos mitos sagrados, nos textos sagrados, como nós veremos hoje. A história da nacionalidade portuguesa está profundamente marcada com o mito de Eurique, na Batalha de Eurique. E isso marca não só toda a estrutura histórica de Portugal, bem como vai marcar o futuro histórico do Brasil. Então, a nossa verdadeira história ela está presente nos simbolismos, nos mitos, no imaginário, de uma forma geral. Vamos ver alguns desses mitos que estão dentro do processo, ligado diretamente ao processo da formação do Brasil. Um desses mitos é o chamado mito da Ilha Brasil, que é a Serra das Esmeraldas, a Serra de Prata. Esse mito é um mito muito antigo e foi um mito que contribuiu para a preservação da unidade territorial brasileira, porque esse mito é um mito sobre o qual há algum material de estudo sobre ele. O Brasil, muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existia uma famosa ilha mítica do Atlântico chamada Ilha Brasil, a sudoeste da Irlanda. Essa ilha é uma das ilhas mais famosas da tradição céltica. Ela é mais famosa, inclusive, do que a mais conhecida das ilhas, pelo menos para nós, que é Avalon. Então, as duas ilhas mais famosas da tradição céltica são precisamente a Ilha Brasil
e a ilha de Avalon. Diz-se que o nome Brasil deriva do pau-brasil, mas o fato é que já um determinado mito que antecede, que está presente na Europa e que também está presente na Grécia. A Grécia tem uma localidade chamada Brasil, a Grécia Antiga. O fato é que o mito da Ilha Brasil vai servir como um mito de conquista, né? E Jaime Cortesão tem um livro, Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil, onde Jaime Cortesão abre o livro falando sobre o mito da Ilha Brasil e o que esse mito vai significar para a expansão geográfica do Império, né? Um outro mito muito importante que diz respeito a essa história ligada ao número 7, ao número 17, ao número 11, é o mito do Quinto Império, né? O mito do Quinto Império é um mito exclusivo do mundo lusíada, né? Então, quando o rei de Portugal, Dom João VI, vem com a sua corte para a colônia, já esse mito em Portugal já tem séculos de existência e ele passa para o Brasil, né? E esse mito ele é embasado em cima da teoria do monge calabrês Joaquim de Fiore, em que Joaquim de Fiore fala que o mundo teria 3 idades precisas: a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. A idade do Espírito Santo seria uma idade completamente diferente, em que a humanidade seria renovada em si mesma, né? E ressurgiria depois de um período muito dramático. Portugal, de todos os países da Europa, ele encampa esse mito de uma forma muito contundente, né? E esse mito passa para o Brasil. Evidentemente que ele não passa com a força que até hoje é cultivada em Portugal, mas o lendário e o imaginário do mito passam para o Brasil. Vamos ver aqui, rapidamente, porque nós não temos como aprofundar isso num programa de rádio, alguns números, uma parte do centenário ligado à história brasileira. Nós já vimos que Dom João, quando chega ao Brasil com a sua corte, ele chega precisamente em 7 de março de 1808. Né? O centenário, os números têm, sabe-se pelos estudos de gematria, como os judeus fazem, né, que os números têm um significado simbólico fundamental. O próprio estudo da Cabala e da gematria hebraica evidenciam isso, ou seja, por trás das letras, as letras expressam números, né? E além disso, os números em si mesmos, segundo a perspectiva pitagórica, eles representam entes, seres em si. E essa é uma das razões pelas quais os números portam um significado simbólico fundamental para a compreensão de tudo quanto está relacionado, seja com o sagrado, seja com o profano. Porque os números eram conhecidos como a expressão da harmonia das esferas, assim como a expressão da ordem cósmica e da ordem humana. Pitágoras vai falar que tudo está arranjado conforme o número. Ora, quando nós fazemos uma análise das principais datas relacionadas com o processo gradual de emancipação e de independência do Brasil, nós vamos observar que existe a presença constante do número 7, um dos mais importantes dentro dos acontecimentos dessa tradição, né, milenar. No dia 7 de março, portanto, de 1808, Dom João VI chega no Rio de Janeiro e com a esquadra conduzindo o príncipe, que naquela altura não era rei, né, e a sua corte. E instala-se a sede da monarquia no Brasil. A partir desse momento, o Brasil deixa de ser aquilo que a historiografia oficial fala que é a colônia e passa, daquele momento em diante, a desempenhar um outro papel. 7 anos mais tarde, portanto, em 16 de dezembro de 1815, Dom João eleva o Brasil à dignidade de reino dentro do Estado português, que passou a ter, a partir desse momento, a denominação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Transcorridos mais 7 anos, portanto, em 7 de setembro de 1822, o Brasil proclama a sua independência. E, a partir desse momento, passa a se constituir como o Império do Brasil. Somente nesses 2 fatos aqui, nós temos 2 ciclos de 7, que, no dizer do historiador e jurista José Gomes Bezerra Câmara, no seu livro Subsídios para a História do Direito Pátrio,
seriam decisivos, abre aspas, seriam decisivos para a formação da futura nacionalidade e, sobretudo, para a unidade política, geográfica e administrativa de todo o Estado. Ressalte-se que, de acordo com o mito da Ilha Brasil, a Ilha Brasil tornava-se visível a cada 7 anos. Isso é algo que está presente no mito celta. Então, o número 7 representa a união do número 3, correspondente à trindade com o 4, que simboliza a matéria, ou seja, a materialização, a concretização de algo. Né? Além disso, o arcano 7 do tarô, denominado carro, indica ação, movimento, liderança, etc. Características que, sem dúvida, marcam a passagem do Brasil para uma oitava superior no término de cada período de 7 anos. Né? O jornalista e escritor Carlos Cardoso Avellini, no artigo dele Brasil, a importância do 7 de março, considera a data da chegada do príncipe Dom João no Rio de Janeiro como tendo um significado enorme e central na história do Brasil, pois foi o momento em que esse sai da sua condição de colônia e ressalta a importância do dia 7 de março de 2008, quando vai se completar 200 anos dessa efeméride. Não é? Pois muito bem, vamos ver agora uma outra curiosidade. Esses aqui são dados absolutamente primários, evidentemente, que nós temos, e nós poderíamos discorrer sobre outras datas em que essa numerologia dentro do Brasil vai aparecer, e ela aparece. Entretanto, nós vamos agora passar, porque é um assunto mais longo, para essa numerologia ligada ao 17. Em Portugal, o número 17 constitui, segundo Manuel Joaquim Gandra, segundo o professor Gandra, o 17 constitui uma espécie de arcatura ontogenética da nação. Existe um livro do professor Gandra que se chama Da Face Oculta do Rosto da Europa, em que o Gandra vai analisar a chamada história mítica de Portugal. Né? E no capítulo do livro dele chamado Ourique como categoria escatológica da Portugalidade, ele vai analisar a presença do número 17. Né? A presença do número 17. E ele vai fazer vários quadros em relação à presença do número 17, no que diz respeito à história de Portugal. Né? Muito bem, nós vamos falar sobre isso com vocês. Aonde aparece o número 17 na origem da história de Portugal? Esse número estará diretamente vinculado com o juramento e a Batalha de Ourique, que Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, faz. Né? O professor Gandra vai apresentar um quadro em que ele vai comprovar que todo o período da monarquia portuguesa obedeceu a um ciclo de 17 anos. A monarquia portuguesa durou 850 anos. 850 significa 50 vezes 17. Então vamos ver aqui. A monarquia em si durou 782 anos. A república vai durar 68 anos. Até aquela altura, evidentemente, em que ele escreve o livro. Não é? A primeira dinastia, que é a dinastia de Avis, ela dura de 1128 a 1383. Portanto, essa monarquia vai durar 255 anos. Ou, 255 é o quê? É exatamente a operação numérica de 15 vezes 17. Entre a primeira dinastia e a segunda dinastia, nós temos um interregno de 2 anos. A segunda dinastia em Portugal começa em 1385 e vai até 1580. Portanto, ela dura 195 anos. A terceira dinastia vai de 1580 a 1640. Vejam vocês que quando o Brasil é descoberto, portanto, nós estamos na segunda dinastia em Portugal. Né? A dinastia que vai de 1385 a 1580. A terceira dinastia vai de 1580 a 1640. São 60 anos. Quando junta 195 com 60, nós temos novamente um período de 255 anos, como na primeira monarquia, ou 15 vezes 17. A quarta dinastia, que é a dinastia de Bragança, inaugurado por Dom João IV, né, que dedica a coroa da Casa de Bragança a Nossa Senhora da Conceição,
A quarta dinastia dura de 1640 a 1910, no caso 1910 em Portugal, né? Porque a coroa portuguesa cai somente em 1910. No Brasil, evidentemente que é antes. De 1640 a 1910, nós temos 270 anos. Esses 270 anos, se nós somarmos mais 2 anos de interregno, dá um total de 272 anos. Que número é esse? Esse número resulta do cálculo do número 16 vezes 17. A República Portuguesa dura 68 anos. Ela dura de 1910 a 1978, que é quando Portugal passa para uma outra fase, inclusive dentro daquele mapa astrológico famoso que Fernando Pessoa vai fazer sobre o mapa de Portugal. De 1910 a 1978, nós temos, portanto, 68 anos, ou um ciclo de 4 vezes 17. Né? Então, se a gente considerar que, em primeiro lugar, o período monárquico teve o início em 1128 e decorreu até 1910, abrangendo 4 dinastias, portanto, a primeira dinastia de 1128 a 1383, ou então 255 anos. Né? A segunda dinastia começa em 1385 e teve o seu término em 1580. Ela dura 195 anos. A terceira dinastia vai de 1580 a 1640, ou tem 60 anos. Então, quando a gente adiciona os dois valores obtidos para a segunda e terceira dinastia, novamente nós obtemos 255 anos, que é a multiplicação de 15 por 17. A quarta dinastia, que vai de 1640 a 1910, ou 270 anos, valor que acrescido 2 anos do interregno, vai perfazer 2 anos. Novamente 2 anos de interregno, como nós tivemos da primeira para a segunda dinastia. Então, isso perfaz um total de 272 anos, ou seja, 16 vezes 7. Se nós atendermos por esse turno ao período republicano, que vai ser iniciado em 1910, e aceitar o limite de 1978, calculado pela perícia de Fernando Pessoa na arte astrológica, então nós vamos obter o valor de 68 anos, portanto 4 vezes 17. Né? O coronel Millar, que é discípulo de Remy Bruck, ele afirma que durante os ciclos milenários, os povos atravessam fases de 256 anos. Exemplo, os merovingios reinaram 256 anos, de 496 a 752. Os Bourbons reinaram de 1593 a 1848, isto é, 255 anos. Apesar de tudo, o mais perturbador deriva do fato, assinalado por Fernando Pessoa, de Portugal ter terminado em 1978 um ciclo da sua existência. E a partir de 1978, Portugal inicia um outro ciclo, o qual fica marcado pela transição do Sol da quinta para a quarta casa no seu horóscopo. Este mapa que Fernando Pessoa faz de Portugal é um mapa importantíssimo. Por quê? Porque entre Portugal e Brasil existe uma similaridade histórica muito interessante. Quando nós estudamos a história de ambos os países, nós vemos que o que acontece em Portugal acontece no Brasil. É quase que uma condição. Então, existe entre os países, né, uma similaridade, uma irmandade que ainda não foi devidamente estudada. Pois muito bem, além disso, nós teremos uma situação muito curiosa, numérica, em relação ao número de monarcas que Portugal teve. Vejamos. Esse número de monarcas obedece também precisamente à numerologia do número 7. Na primeira dinastia, que é a dinastia de Borgonha, nós havíamos falado que era a dinastia de Avis, pedimos desculpa. Dinastia de Avis é a segunda dinastia, que é a dinastia que, quando o Brasil é descoberto. A primeira dinastia de Portugal, a dinastia de Borgonha, portanto, que vai de 1128 a 1367, ela teve 9 reis. Dom Afonso I, Dom Sancho, Dom Afonso II, Dom Sancho II, Dom Afonso III, Dom Diniz, Dom Afonso IV, Dom Pedro e Dom Fernando.
A segunda dinastia, nós teremos 8 reis, que é a segunda dinastia, é a dinastia de Avis. Ela vai de 1385 a 1580. O primeiro rei é Dom João I, Dom Duarte, Dom Afonso V, Dom João II, Dom Manuel I, Dom João III, Dom Sebastião e Dom Henrique. A terceira dinastia, que é a dinastia filipina, nós temos somente 3 reis, que é a dinastia que dura 60 anos, é o período em que Portugal e o Brasil estão sobre o domínio da Espanha. Portanto, é o período filipino. Nós tivemos, essa dinastia vai de 1580 a 1640, quando acontece a restauração de Portugal e Dom João IV assume a Casa Real de Bragança, entroniza a dinastia de Bragança. A ruptura da segunda dinastia de Avis, portanto, para a terceira dinastia, que é a filipina, deu-se em razão da pretensa morte do rei Dom Sebastião na célebre batalha de Alcácer Quibir, né? Então, a terceira dinastia filipina, ela tem Filipe I, Filipe II e Filipe III. A quarta dinastia, que é a dinastia de Bragança, teve 14 reis. Quais são eles? A quarta dinastia vai de 1640 a 1910. Dom João IV, Dom Afonso VI, Dom Pedro II, Dom João V, Dom José, Dona Maria I, Dom João VI, Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I, Dom Miguel, Dom Maria II, Dona Maria II, Dom Pedro V, Dom Luís, Dom Carlos e Dom Manuel. Pois muito bem, o que vai acontecer? Quantos monarcas tem entre a primeira e a quarta dinastia? 34. 34 é o número total dos monarcas portugueses, ou seja, 2 vezes 17, dispostos numa simetria perfeita. Por quê? Porque na primeira e na segunda dinastia, nós temos 9 mais 8 monarcas, 17. E na terceira e na quarta dinastia, nós temos 17 monarcas, porque na terceira dinastia nós temos 3 e na quarta dinastia nós temos 14. É de atentar que nas 4 dinastias existem 17 nomes originais que se repetem. Os nomes dos reis se repetem. Há 17 nomes de reis que se repetem. Quais são? Afonso Sancho, Diniz, Pedro, Fernando, o interregno, João, Duarte, Manuel, Sebastião, Henrique, Filipe, José, Maria, Miguel, Luís e Carlos. Aí você fala, acabou a dinastia, acabou a coroa real. O problema do número 7 acaba em Portugal? De jeito nenhum. No período republicano, portanto, de 1910 a 1978, Portugal teve 17 presidentes. 17 presidentes ocuparam o Palácio de Belém. Quais foram eles? Teófilo Braga, Manuel de Arriaga, Teófilo Braga novamente, Bernardino Machado, Sidônio Paz, Canto e Castro, José de Almeida, Teixeira Gomes, Bernardinho Machado, Mendes Cabeçadas, Gomes da Costa, Oscar Carmona, Craveiro Lopes, Américo Tomás, Antônio Espíndola, Costa Gomes e Ramalho Yanes. O horóscopo de Portugal, para o dia 6 de maio de 1143, que foi levantado por Fernando Pessoa, fala que a Batalha de São Mamed, só com Herculano, é considerada pela primeira vez como o Dealbar da pátria. Os anais de Dom Afonso, que é a sua fonte mais fidedigna, asseguram que essa batalha, que ela teve lugar para afastar do poder alguns estrangeiros indignos. Ourique, a Batalha de Ourique, portanto, só com a dinastia de Avis, se tornaria o ponto de partida da nacionalidade. Manuel Gandra adota o ano de 1128 como dos primórdios, e também Fernando Pessoa, porque não foi o reconhecimento da júri que deu nascimento ao Estado português. Só é possível reconhecer o que já existe. Para cúmulo, nesse mesmo ano, lá pelo Pentecostes, Afonso Henriques arma-se a si próprio cavaleiro. Isso está contido na crônica Guatorum. Por entender, de acordo com o fuero de Sobrari, em 1076, que nenhum rei ou pretendente ao trono deveria ser armado cavaleiro por outrem a quem ficasse sujeito em estado de vassalagem. Portanto, desta data até a bula Manifestis Probatorum do Papa Alexandre II, em 23 de maio de 1179, decorrem 51 anos. 51 é 3 vezes 17. Afonso Henriques, que é o primeiro rei de Portugal, casou-se com Dona Mafalda
em 1145, 17 anos, portanto, após 1128, que é quando tem-se a fundação da nacionalidade portuguesa. Esses são, por exemplo, alguns motivos idênticos que convém considerar o horóscopo de Portugal para o ano de 1143, onde o Sol vai ocupar o grau 17 de Peixes. Portanto, esse é o mapa astral do nascimento de Portugal, segundo aquilo que considera Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa, muito pouca gente sabe que Fernando Pessoa era astrólogo profissional, e que as suas atividades literárias eram uma atividade menor dentro do que ele fazia. Fernando Pessoa era um homem de uma erudição incomum, né? E traça esse mapa que até hoje não foi, talvez, devidamente estudado com a seriedade. O fato é que Fernando Pessoa fala que a data de 1978 indica para Portugal um novo desígnio, um novo nascimento. Portanto, voltando aqui ao nosso estudo da obra de Manuel Gandra, da face oculta do rosto da Europa. No juramento de Ourique, que é feito por Dom Afonso Henriques, Ourique recebe de Jesus Cristo a garantia de que a prole iniciada por Afonso Henrique correria impecavelmente perfeita até a 16ª geração. Então, Cristo promete isto para Dom Afonso Henriques. Portanto, nós temos aqui novamente o 17, que marca o juramento de Ourique, porque esse juramento, há historiadores que dizem que isso nunca aconteceu. Isso não importa. O fato é que, acontecendo ou não acontecendo, a visão do campo de Ourique, e é pouco provável que não tenha acontecido mesmo, os historiadores materialistas é que insistem nesse desmentido do fato. O fato é que o número 17 passa a marcar a nacionalidade da história de Portugal. Né? Então, de onde vem o 17 enquanto arcatura ontogenética? Vem daí, do juramento de Ourique, onde Cristo lhe promete, né, que Cristo olhará por Portugal durante 16 gerações. E depois ele torna a dirigir a sua vista sobre a nação lusa, e ele vai renová-la. Então existe uma promessa de renovação da nação. Né? Em qualquer circunstância, para que exista uma geração, é indispensável ter um gerador, evidentemente. Então, quando se fala que Portugal terá 16 gerações, deve-se entender que Portugal terá um gerador mais 16 gerados. No caso, 17, portanto. Então, vê-se que perfeitamente na história de Portugal, o indivíduo que abre, segundo a promessa de Cristo, a geração da Casa Real Portuguesa é Dom Afonso Henriques, segundo a promessa de Cristo. Então, Dom Afonso é o número 1 e depois dele virão 16. É aqui que nós temos o número 17. Né? Então, Manuel Gandra afirma, desde 1979, que o número 17 é um número recorrente na dinâmica da história portuguesa. E que é a partir desse número que se atribui a categoria de um autêntico biorritmo nacional. Ou seja, Portugal funciona segundo uma numerologia muito precisa e muito perfeita. Né? No século XVI, Jorge Ferreira de Vasconcelos, que é o autor do Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda, um livro dedicado a Dom Sebastião, ele expressa no prólogo da sua comédia Eufrosina a irrecusável assunção de que a história portuguesa se reproduz segundo ciclos de cadência regular, declarando sempre as essências das façanhas portuguesas, que terão o seu próprio curso prósperos em favor de uma causa-prima que as pôs em ordem esférica. É muito curioso, porque, em última análise, o que está escrito aqui por Ferreira de Vasconcelos é exatamente uma paráfrase do axioma encontrado em Platão. Qual é? O tempo imita a eternidade e desenrola-se em círculo segundo o número. Isso está escrito no Timeu, né? Porque se Vasconcelos fala, repito, ele declara, a história portuguesa se reproduz segundo ciclos de cadência regular. Sempre as essências das façanhas portuguesas terão seu próprio curso próspero com favor da causa-prima que as pôs em ordem esférica. O que Platão vai falar? O tempo imita a eternidade
e desenrola-se em círculo segundo o número. Ora, se é incontroverso que o sentido cósmico da história, predominante no que diz respeito a Portugal, até 1978, modelava declarações como aquela que Jorge de Vasconcelos dá, é lícito perguntar, evidentemente, se alguma vez, além do juramento de Ourique, o número 17 assume um papel na arquitetura ontogenética da nação, né? Uma vez comprovado que o número 17 assume esse papel, então qual é a carga escatológica que deriva desse número? Eis o que, né? Uma vez que você detecte a numerologia de um país, bom, ele está sobre aquela numerologia. Como é que esse país está funcionando? Aqui é preciso entender uma coisa. Nós podemos estudar ao longo da história dos povos esses mistérios, mas entendendo sempre que quem introduz esta numerologia na história não é o homem, né? Isso não é fruto de uma vontade particular. Isso é fruto, evidentemente, de um desígnio divino. Portanto, de modo algum, nós podemos afirmar categoricamente que quem vai construir esse ciclo é uma ação humana perfeitamente coerente e dominante do cenário do Estado português. Não é? Quem vai permitir a construção dessa numerologia e desse ritmo cósmico é efetivamente Deus, ou é alguma entidade transcendente. Nenhum ser humano consegue produzir esse biorritmo. Isso significa que a história dos povos rege-se, sim, sobre um aspecto oculto, misterioso. O que cabe aos humanos? Estudar. É possível estudar e constatar o que foi feito e construído, mas não é possível controlar o ritmo cósmico, né? Então, o número 17, no livro Da Face Oculta do Rosto da Europa, Manuel Gandra mostra perfeitamente que esse número aparece de várias formas na história de Portugal, desde o início da nacionalidade portuguesa, com Dom Afonso Henriques, portanto, em 1128, até 1910 ou até 1978. O número 17 ele é presentíssimo, né? Ou as suas variantes, né? Ou seus múltiplos, ao longo de toda a história portuguesa. Existe uma situação muito peculiar que é o seguinte: aonde o número poderia aparecer? Ele aparece de várias formas. Ele aparece no cérebro político das Janelas Verdes, ele aparece no Monumento de Mafra, ele aparece na Baixa Pombalina, né? Ele aparece no Brasão de Armas Portuguesas, né? Que é a versão conhecida da lenda do milagre. Ele aparece no escudo de Dom Afonso Henriques de uma forma muito peculiar. Como é que esse estudo é? O Faria e Souza, na sua obra Epítome das Histórias Portuguesas, de 1628, e o Caetano de Souza, na chamada História Genealógica da Casa Real Portuguesa, descreve gravuras do escudo de Dom Afonso Henriques, que é o primeiro rei de Portugal. Nessa descrição, o escudo de Dom Afonso Henriques apresenta-se carregado com um carbúnculo reforçado por 17 escudetes de dimensões variadas, todos eles besantados ou semeados de besantes do campo. São 5 em cruz e 4 acantonam. Aqueles e são apontados ao do centro em aspa e a 8 em orla. Portanto, quantos escudos tem? O escudo de Dom Afonso Henriques, segundo essa numerologia, tem 17 escudetes. Então veja que já Dom Afonso Henriques, no seu escudo, no seu selo pessoal, privado, real, colocou o número 17. Né? Então, esse é um dos testemunhos que leva a admitir-se vários autores como verossímil a proposta que vem a ser adiantada pelo Marquês de Abrantes, segundo a qual esses 5 escudetes em cruz foi talhado obedecendo a um simbolismo pleno, que é levado a cabo pelo primeiro rei de Portugal, né? E essa numerologia depois, o fato é que ela vai aparecer ao longo de toda a história portuguesa, ou seja, história como fato, e nas construções portuguesas, inclusive. O número se materializa objetivamente em traçado de cidades, em número de prédios, né, em edifícios específicos, etc. Cabe menção aqui que
uma situação especial que até hoje não é devidamente analisada porque não se considera a conexão de um fato com outro. Bom, se Portugal inicia com o número 17, que é a promessa de Cristo feita a Dom Afonso Henriques na Batalha de Ourique, em que transcorreriam 16 gerações após Dom Afonso, em que Cristo abençoaria e depois ele abençoaria novamente, ele viria renovar essa promessa, né? Existe uma situação muito curiosa, que é o seguinte: quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, a chegada oficial ao Brasil é em 22 de abril de 1500. Veja bem que 22 é 21 mais 1, portanto nós temos um número de 7, né? 22 de abril não é quando os portugueses estão chegando ao Brasil pela primeira vez. Nós já falamos isso logo nos nossos primeiros programas do Culturas e Identidades. 22 de abril é a tomada de posse oficial do Brasil por Portugal, porque o Brasil já era conhecido de Portugal há muito tempo. Então, 22 de abril é a tomada de posse oficial intencional desse território austral, que acreditava-se seria o paraíso reencontrado. E nesse paraíso, ele teria por missão constituir o cenário apropriado para a incubação de um novo biotipo da humanidade, conceitâneo com as características da próxima era, que será, por sua qualidade solar, uma era dourada ou uma raça dourada. Então, na carta enviada, datada de 1º de maio e enviada de volta a Dom Manuel pela nau de Vera Cruz, escreve o mestre João, que era o cosmógrafo e piloto da expedição de Pedro Álvares Cabral. Ele escreve o seguinte: segundo as regras do astrolábio, julgamos ser afastado da equinocial por 17 graus e, por conseguinte, terá a altura do polo antártico em 17 graus, segundo que é o manifesto na esfera. Por outras palavras, o que está dito aqui na carta de mestre João? Porque fala-se muito na carta de Pero Vaz de Caminha, mas existe a carta do mestre João. Segundo a carta do mestre João, a tomada de posse do Brasil faz-se à vista do Monte Pascoal, situado, de acordo com o cálculo do mestre, a 17 graus de latitude sul, não é? Vejam vocês que a nau chega em 22 de abril de 1500. E, então, por terra, nós temos uma marcação de 7. E pelo céu, nós temos uma marcação de 17. Novamente, esses dados só podem ter alguma relação quando, efetivamente, a gente une a história do Brasil com a história de Portugal. Porque senão não faz o menor sentido, né, o que aparece, né? Pois muito bem, nós vamos dar agora um intervalo e vamos ouvir uma música e daqui a pouco nós retornamos para a segunda parte do nosso programa. Aguardem um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos para a segunda parte do nosso programa Culturas e Identidades, o valor secreto do número 17. Até já. Voltamos agora com a segunda parte do nosso programa Culturas e Identidades, o valor secreto do número 17 na história de Portugal e do Brasil. Raymond Abel tem uma obra monumental em que ele analisa as chaves interpretativas da Bíblia. Ele fala o seguinte, abre aspas, o número 17, que aparece logo desde o início da gravitação do Ain Sof, e desde que ele se orienta antes de ser, é, pelo seu valor secreto, o número mais característico da célula vital, no seio da multiplicidade máxima. Este número, que é o total de 23 mais 32, quer dizer, de duas potências não equilibradas de 2 e de 3. É um número essencialmente ambivalente. Ele exprime o total, mãe e filho, e todavia, ao mesmo tempo incompleto. A simultaneidade desses dois caracteres pode passar por ser, no mesmo ponto, o sinal da contradição absoluta. O número 17 constitui, com efeito, um centro de vida particularmente misterioso, que simboliza a 17ª lâmina dos tarôs de Hermes, que é a lâmina da estrela, do símbolo da luz noturna. O elemento irredutível do homem, aquilo que se poderá chamar no seu derradeiro grau de decomposição, a sua célula ou o seu átomo, é o número 17. É o número do Filho do Homem, na acepção de átomo constitutivo do homem habitado pela imanência divina, mas separado da transcendência de Deus. Do mesmo modo que o 13 e 19
são os números do Filho de Deus, o Ein Sof. Outra coisa não é senão a clivagem 13 mais 153, que é o valor secreto do número 17, que dá 166, a qual resulta de um desenvolvimento do 17 inferior, perfeitamente homogêneo com a definição do Ein Sof. Fecha aspas. Portanto, veja que Raymond Abellio, ao descrever o 17 desta forma, coloca o número diretamente vinculado com Deus, na acepção máxima da palavra. Isso está dentro de toda a tradição da cabala cristã, porque não são só os judeus que têm uma cabala, o cristianismo também tem, né? A chamada cabala cristã. Então, o número 17 é o número do símbolo da vida em potência, e também designa o estado incompreensível de alguma coisa que não existe e que pode vir a existir. A Ein Sof na Cabala, a Cabala antes do primeiro Sefirot, que é Keter, tem 3 planos, que é a Ein Sof e a Ein Sof Aur. É este Ein Sof que Raymond Abellio fala, que é o número 17. Veja que depois ele fala que o 13 e os 19 são os números do Filho de Deus. Então, o arcano 17 do tarô de Hermes significa o seguinte: o que está oculto deve ser revelado. E o arcano 17 expressa, portanto, o sentido etimológico do termo Apocalipse. Apocalipse é aquilo que será revelado. É curioso isso porque a palavra descobrimento é um verbo, não é? Os descobrimentos marítimos. Ora, você só descobre alguma coisa que está encoberta. Então, o descobrimento, num sentido etimológico, é um desvelamento. Por conseguinte, a palavra descobrir, Jaime Cortesão estuda muito essa palavra descobrir, este verbo descobrir, e, curiosamente, este verbo não era um verbo utilizado, não era um verbo corrente em Portugal naquela altura. Por uma razão absolutamente espantosa, ou que ele não entra no detalhe, o verbo é inserido naquela saga, que é uma saga templária, porque nós precisamos de recordar sempre que os descobrimentos marítimos não foram feitos da coroa portuguesa. Quem preparou, planejou, projetou e financiou o descobrimento marítimo foi a Ordem Templária de Portugal e a sua sucedânea, a Ordem de Cristo. Portanto, o Brasil é descoberto por uma ordem iniciática, que é a Ordem do Templo, os Templários, que é talvez a ordem iniciática mais famosa do mundo e sobre a qual paira um absoluto enigma, um mistério profundo. Tanto é que o tema dos Templários suscita diferentes percursos, diferentes interpretações. E muito pouca gente sabe que os Templários tiveram uma atuação poderosíssima em Portugal. Pensa-se que essa atuação esteve só na França. Lê do engano. Muito pelo contrário. A presença templária na França é uma presença muito menor, bastante diminuída e supervalorizada em razão de uma propaganda francesa falaciosa. Na verdade, o grande trabalho dos Templários, da Ordem do Templo em Portugal, foi um trabalho peninsular. Portanto, foi um trabalho ligado diretamente à Espanha e notadamente em Portugal, onde os Templários criaram a nacionalidade portuguesa e orientaram praticamente todos os rumos. E quando Portugal entra em declínio, é porque Dom João II assassina o grão-mestre da Ordem do Templo e, a partir daquele momento, Dom João não segue mais o projeto templário e instaura um projeto materialista, eminentemente monárquico. Daquele momento em diante, Portugal entra em declínio até desaparecer. Então, o Brasil, embora tenha sido descoberto neste momento que é um momento trágico, o plano do descobrimento é da Ordem do Templo. E Dom João II e Dom Manuel simplesmente continuam na esteira desse projeto, mas já não sabem como lidar com o fato, uma vez que a Ordem do Templo foi dizimada. Mas então, voltando, veja que o arcano 17, o número 17, significa o que está oculto deve ser revelado. Isso é o sentido etimológico que está expresso na palavra Apocalipse. Apocalipse é revelação. E é também o sentido etimológico que está presente na palavra descobrimento. Uma vez que a gente entenda como verbo que descobrir, você só descobre alguma coisa que foi selado, que foi encoberto,
Daí a ideia de que o paraíso foi redescoberto. Então sabia-se aonde estava o paraíso, perdido, original, e esse paraíso é desvelado novamente, ou ele é revelado. Então é algo que está oculto, que será revelado, não é? Por outro lado, quais são as virtudes particulares que o número 17 encarna, né? E que nós podemos encontrar o significado? Nós vamos encontrar o significado. Quando você fala número 17, o que ele significa? Ele encarna quais virtudes? A numerologia pitagórica conota o número 17 com duas palavras, com desgraça e esquecimento, mas igualmente e conecta essas palavras com estabilidade e perfeição. Os gregos chamam a isso antipraxis, que é o motivo pelo qual Platão descreve o seguinte no Teteto, no seu livro Teteto. Teodoro traçou diante de nós figuras com a finalidade de nos mostrar que as raízes de 3 e de 5 não são comensuráveis relativamente à unidade. Continuou o estudo até a figura do 17 e parou nela. Muito bem. As razões compendiadas por Plutarco no Ísis e Osíris, no livro Ísis e Osíris, efetivamente esclarecem acerca do significado do número 17. O que Plutarco fala? Plutarco fala o seguinte: é no 17º dia do mês de Atar que a mitologia egípcia assinala a morte de Osíris. Ora, esse é o exato momento em que a lua cheia se mostra particularmente brilhante e plena. Também os pitagóricos, que chamam a este dia interposição, têm, de modo geral, uma reverência especial pelo número 17. De fato, entre o número quadrado 16 e o número retangular 18, que são os únicos números inteiros cujos perímetros são iguais às respectivas áreas, cai o número 17, o qual se interpõe entre esses dois números, os separa um do outro, sendo dividido pela sua relação, que compreende a unidade mais 1/8 em duas partes desiguais. Ou seja, 18 dividido por 16 é igual a 9 dividido por 8, que é igual a 1 mais 1 sobre 8. Portanto, o que nós temos aqui? Nós assistimos à perpetuação das chamadas virtudes aritmológicas do número 17 e do múltiplo dele, que é 51. 51 é 17 vezes 3. Isso aparece na gnose islâmica perfeitamente delineado. O célebre alquimista Jabir ibn Hayyan considerava o mundo corpóreo governado pelo número 17, que é o cânone do equilíbrio, que reproduz no mundo inferior a imagem deformada do homem celeste. Os autores xiitas, preocupados com a reconstituição da árvore genealógica do profeta Maomé até Adão, calcularam 51 elos para essa cadeia. Desses 51 ascendentes, novamente, 51 é 3 vezes 17. Aidar Amoli afirma que 17 foram profetas, reis, outros tantos, e amigos os restantes. Na tradição nozairia, 51 dignatários encontram-se à porta da cidade de Haram, que é a dos sabeus hermetistas, descrita ao modo da Jerusalém celeste. Essa cidade de Haram é a cidade que vai acolher os justos que vão habitar o céu depois da morte. Portanto, é preciso ainda recordar que, segundo Moghira ibn Sabi, serão 17 aqueles que hão de ressuscitar quando da parousia do Mahdi, o qual dará a cada um uma das letras do alfabeto, de que é composto o supremo nome de Deus, e que, por seu turno, Geber considera o universo regido pelo número 17. Como é que se obtém esse número 17? Ele é obtido pela soma 1, 3, 5 e 8. Curiosamente, nós teremos então, vemos por esses exemplos, que o número 17 é referido em inúmeras tradições, não só a portuguesa e não só a cristã. Ele é referido na tradição islâmica, como nós mostramos, é referido na tradição judaica, é referido na tradição cristã, é referido na tradição grega, será referido na tradição árabe, será referido na tradição indiana. Portanto, existe um consenso, ligado às tradições espirituais da humanidade, de que esse número representa algo extremamente significativo. Vamos ver um múltiplo desse número, que é o 153.
153 é o valor secreto de 17. Né? Vamos ver aonde ele vai aparecer fora do âmbito português. O número 153 ele encontra-se subjacente ao monumento, talvez mais incensado, mais falado, da face da Terra, que é a pirâmide de Quéops. A pirâmide de Quéops está colocada numa determinada posição que divide o planeta Terra em duas partes iguais. Essas duas partes contêm a mesma superfície de terra e de mar. Né? O teto da grande câmara da pirâmide de Quéops mede 153 pés piramidais. O solo do que se convencionou designar Câmara do Rei fica situada ao nível do 50º degrau, contando de baixo, e como se contam 203 degraus, ficam restando 153 para atingir o cimo da escadaria. Por seu turno, a altura da pirâmide equivale a 5.813 polegadas piramidais. Cada polegada tem 2,264 centímetros cada uma, ou seja, são 38 vezes 153 menos 1. Corresponde também o número 17 ao tempo efetivo do ministério de Jesus. Jesus prega durante 918 dias, que é 153 vezes 6. 17 corresponde ao número de letras latinas da saudação angélica Maria. Em latim, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, bendita tue in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Muito bem. Aqui nós temos um somatório, portanto, do número 17. Num rosário, também, nós encontramos o número 17. Né? Na numerologia de Fátima, da mensagem de Fátima, nós encontramos também o número 17. O tempo decorrido entre as aparições de Nossa Senhora aos meninos em Fátima, portanto, as 6 aparições de Fátima, também está ligado ao número 17. Fátima, a primeira aparição, a Fátima aparece, a profecia de Fátima acontece em 1917. Né? Então, a primeira aparição vai de maio a 13 de outubro. Então, essas aparições de 13 de maio a 13 de outubro, isso perfaz o quê? Perfaz 153 dias corridos. Né? Sendo que há dentro dessas aparições dias expressos. São 18 dias do mês de maio, 30 do de junho, 31 do de julho, 31 do de agosto e 30 de setembro e 3 de outubro. A aparição da Virgem de Garambandal, na Espanha, dá-se em 1961. Quando nós somamos 1961, a gente tem o número 17. A festa da coroação de Maria no Ano Santo, por Pio XIII, dá-se em 15 de agosto de 1949. E essa festa dista 11.781 dias do dia 13 de maio de 1917. Portanto, nós temos 77 vezes 153, ou 693 vezes 17. Nós temos que sublinhar ainda que a independência do Brasil acontece em 7 de setembro de 1822. A independência das ex-colônias portuguesas em África dá-se em 1975. Então, entre a independência do Brasil e a independência das colônias portuguesas em África, em 1975, transcorrem 153 anos. Portanto, 9 vezes 17. 153 anos são os mesmos que separam a partida da família real para o Brasil. E 153 anos é o número mesmo que existe da partida da família real para o Brasil até a fundação de Brasília, que dar-se-á em 21 de abril de 1960. Vejam vocês que toda esta numerologia absolutamente não é um efeito de retórica. E em relação à inauguração de Brasília, que foi em 21 de abril de 1960, cabe aqui uma ressalva. Brasília foi inaugurada à meia-noite. Teve um ritual de inauguração que muito pouca gente sabe. Foi um ritual um ritual esotérico feito por Juscelino Kubitschek. Brasília é inaugurada à meia-noite. Naquela altura, estava acontecendo no Vaticano uma missa especial do Papa, abençoando a mais nova capital do mundo. E Juscelino faz um pronunciamento estranho. Ele fala que Brasília é inaugurada
portanto, a 21 de abril, na mesma data em que Roma foi fundada, que é, por sua vez, a data que o Brasil é descoberto e que é, por sua vez, a data da fundação de Troia. E Juscelino Kubitschek faz uma ligação direta entre a história de Troia, Roma, passando por Alba Longa, até chegar ao Brasil, ou a Brasília. Na base disso tudo, o que nós temos? O número 17, não é? Então, isso evidencia, certamente, que nós estamos diante de um mistério histórico regendo o destino das nações, sobre o qual nós nos atentamos muito pouco. Mas, embora nós nos atentemos pouco, todos esses dados são perfeitamente constatáveis e comprováveis. Portanto, o 17, tanto na história de Portugal quanto na história do Brasil, é algo contínuo, né? E não se pode ter esta continuidade numerológica como um mero acaso, porque não é efetivamente. Pois muito bem, diante disso que nós colocamos, vamos dar para vocês mais alguns exemplos do número 17, não necessariamente ligado à história de Portugal, mas para que vocês tenham uma ideia da amplitude literária e da gama de estudiosos que se debruçou em cima desse estudo de numerologia, né? São Tomás de Aquino vai escrever na obra Catena Áurea, no comentário ao Evangelho de São João, algumas considerações ao número 17, de entre as quais avulta, ou seja, São Tomás afirma, o valor em questão ser composto pelos números da perfeição. Portanto, São Tomás divide o 17 entre 10 e 7. O que é o 10? O 10 para São Tomás é o número da perfeição, ou seja, o 10 manifesta a terra, né? E o 7 é o número da revelação, portanto, o 7 traduz o céu. Então veja, o 17, portanto, será uma junção do céu com a terra, né? Numa passagem de Santo Agostinho, ele dilata enormemente o âmbito dessa percurição do 17. Lê-se no Tratado sobre o Evangelho de São João que, depois de sublinhar que o ministério de Cristo se inicia e termina por uma pesca miraculosa, né, o número 17 vai aparecer. A primeira pesca é a que assinala o recrutamento de todos os discípulos, vocês devem se lembrar. E a segunda é a que confirma a missão dos apóstolos, onde a missão de todos os apóstolos são confirmadas. Então, o ministério de Cristo é um ministério que inicia e termina com duas pescas, né? Se juntarem, existe então, Santo Agostinho fala o seguinte, abre aspas, se juntarem 2 a 1, obtém-se 3. Se juntarem 3 e 4, obtém-se 10. Se finalmente se juntarem todos os números até 17, o total obtido fornece o número de peixes. Isso pode parecer um tanto quanto enigmático, porque, na verdade, se juntar 3 e 4, obtém-se 10? Teoricamente não, 3 e 4 são 7, não é? Mas, se você considerar que tem os 3 anteriores, então nós temos 10. E, juntando isso tudo, vai ter 17. É preciso entender o que isso vai significar em termos de numerologia, né? Os 153 peixes grandes, que está presente em João 21, capítulo 21, versículo de 1 a 14, então São João relata que há 153 peixes. Esse número exprime, neste contexto, o círculo dos eleitos, portanto há 153 eleitos. Esse número, por sua vez, é o mesmo número correspondente ao valor gemátrico da expressão Rapash, que significa o Cordeiro Pascal. E ele constitui um módulo que subjaz a duração do ministério público de Jesus, desde o batismo do Jordão até a festa da Páscoa. Portanto, transcorreram 918 dias. 918 é 6 vezes 153 dias. Esse número também está presente num quadro muito famoso que é a chamada Pirâmide do Verbo, onde ela manifesta a unidade de Deus, enquanto a Pirâmide da Ascensão demonstra que a unidade de Deus, elevada ao quadrado, ignora toda a criação. O que nós temos nessa pirâmide? Nós temos uma pirâmide com 9 degraus. O primeiro degrau começa com o número 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 2. O segundo degrau, então, vem 2, 1, 1. Aí, o terceiro degrau vem 3,
22, 321, 21. E assim sucessivamente até chegar ao número 9. Então, a cada degrau, você acrescenta um número, tanto à direita quanto à esquerda, né? O somatório de tudo isso são números específicos. Então, o último degrau da pirâmide, do verbo, é o número 153. Né? Decorre do texto evangélico de João, no capítulo 21, versículo 9, que mal desembarcaram e antes de contarem os 153 peixes que os apóstolos encontram na rede, os apóstolos repararam que Jesus havia preparado umas brasas e colocado o número 154. Né? Portanto, nós temos 153 peixes mais um. Jesus havia acrescentado ao número 153, então haviam 153 peixes, e Jesus acrescenta mais um peixe sobre elas. Portanto, o número 153 equivale efetivamente a 154, que é 153 mais 1, o que vai dar no mesmo, visto que a soma ou subtração de uma unidade dentro da chamada epilogística significa a passagem de um sistema cíclico para outro. Então, quando você fala 8, que é 7 mais 1, né? Todas as vezes que você tem um número em que você acrescenta o mais 1, aquele mais 1 significa, dentro da epilogística, a passagem de um ciclo para outro. E nós sabemos que os ciclos são de 7 em 7 anos. Né? Então, você tem o 7 somado a qualquer coisa, significa sempre uma passagem de ciclo. Vamos ver aqui um outro exemplo para vocês, até para não cansar muito, né? Alguns tipos de ciclos. Existe o ciclo de 7 ou 11 anos. Por exemplo, o número de dias da criação relaciona-se em 22 no ciclo de 154. Portanto, é 7 vezes 22. O período de 11 anos é conhecido como um período solar. Sabe-se que o Sol altera a sua estrutura de 11 em 11 anos. Isso é comprovado, é científico. Né? Como um período solar entre astrônomos e meteorologistas. 22 é um número ligado ao ciclo político, que tem um múltiplo de 44 ou de 45 anos, que é um ciclo econômico, e tem como submúltiplo de 540. 540 é 45 vezes 12. E o 33 é conhecido pelos meteorologistas pelo nome de ciclo de Bruckner e pelos sociólogos pelo de geração social. Então vejam vocês que aqui nós temos um tipo de ciclo. Vamos ver o ciclo de 77 anos. O ciclo de 77 anos associa-se em combinação com o ciclo de 13, ao milênio. Então, quando a gente multiplica 13 por 77, nós temos 1000 mais 1, né? 1001. Há um intervalo de 130 anos, 130 é 13 vezes 10. E durante um período de 26 anos, que é 13 vezes 2, Hitler e Mussolini arremedaram Napoleão. A hegemonia alemã sobre a Europa, que foi entre 1938 e 1943, corresponde exatamente a 130 anos de distância da hegemonia francesa de 1808, da Conferência de Erfurt, a 1813, da campanha da Alemanha. E o mesmo fenômeno pode ser detectado remontando no curso da história a intervalos de 260 anos, portanto 130 vezes 2, 390 anos, 520 anos. 390 é 130 vezes 3 e 520 é 130 vezes 4, e etc. Então, mesmo dentro do ciclo histórico, nós vamos ver essa numerologia se repetir. O ciclo de 540 anos, ou o chamado ciclo da estação cósmica. O mês cósmico é equivalente a 540 dividido por 3. Portanto, nós temos 180 anos. E o dia cósmico é equivalente a 180 dividido por 30. Portanto, nós temos ciclos de 6 anos. O valor de 1080 anos, portanto, 540 vezes 2, é igual a 1/12 do grande ano de 12.960 anos. A cada intervalo de 2.160 anos, portanto, que nós chamamos de era zodiacal, né? Esse intervalo de 2.160, na verdade, são dois intervalos de 1.180. Lembrando que 1.180 é 540 vezes 2. Então, a um intervalo de 2.160 anos, civilizações sucessivas atravessam fases paralelas, no mesmo sentido. Quando, pelo contrário, distanciadas 1.080 anos, elas são diametralmente opostas. O René Guénon relaciona o ciclo jubilar judeu, ou ano jubilar judeu, de 50 anos. 57 vezes 7 mais 1, com o ciclo histórico de 540 anos.
que é 7 vezes 77 mais 1. Ora, então o que nós temos aqui? Tradicionalmente, o ciclo de 154 anos, que é 153 mais 1, corresponde a 2 vezes o ciclo sagrado de 77, que é, por sua vez, produto dos ciclos de base 7 e 11. E, supostamente, esses ciclos estão relacionados com a vingança dos Templários. Enlaça-se isso tudo com um dos mais eminentes ritmos que são detectáveis no processo histórico. A gente se refere aqui ao ciclo de 540 anos, que é o chamado ciclo da estação cósmica, e que é equivalente a 1/4 da era zodiacal de 2160 anos. Para finalizar, vamos mostrar aqui o ciclo da vingança dos Templários, para a gente verificar que o ciclo de 77 anos, né, está relacionado ao ciclo templário. Vamos ver. Em 1314, existe o processo e o suplício dos Templários. Em 1392, existe a loucura de Carlos VI. Em 1461, existe a morte de Carlos VII. Em 1547, existe a morte de Francisco I. Em 1640, existe o assassinato de Henrique IV. Em 1694, existe o declínio de Luís XIV. Em 1774, existe a morte de Luís XV e a supressão da Companhia dos Jesuítas. Em 1848, nós temos a queda de Luís Filipe. Em 1926, existe a condenação da Liga Realista da Ação Francesa pelo Papa Pio XI. Portanto, o que nós temos aqui e o que nós queremos falar para vocês? Primeiro, repetir que a data 17, ou ciclos de 7, são ciclos muito importantes dentro da história do Brasil, né? Bem como de Portugal, e nós vimos que inúmeras tradições que não têm relação direta com Portugal, tal como a tradição grega, a gente acha, a tradição islâmica, a tradição indiana, as outras tradições dentro do próprio seio da cristandade na Europa, né? E até o calendário maia, por exemplo, que vai falar do ciclo de 11 anos, né? Nós temos efetivamente a presença de uma numerologia muito forte, muito massiva. E isso, evidentemente, evidencia que a história tem uma cadência rítmica. E esta cadência não é controlada por agentes humanos. Então, a gente verifica, efetivamente, que há algo por trás da história da humanidade que é perfeitamente dirigido, né? Se a gente puder falar dessa forma, por uma criatura, um Deus transcendente, um ente superior transcendente, uma vez que essa sincronia entre todos os povos, porque se a gente acreditar que o ser humano é que produz esse biorritmo, nós temos que acreditar que todos os povos do mundo, né? Porque essa numerologia vai acontecer simultaneamente em todos os povos do mundo. Então, nós teríamos que acreditar que, enquanto está acontecendo a história de Portugal, a da França, a da Itália, da Índia, os monarcas nessas respectivas localidades e as pessoas comuns, as pessoas que estão fazendo parte do suposto Estado, né? A classe, é a elite daquele momento, nós teríamos que admitir que a elite daquele momento, no mundo inteiro, está conectada produzindo o ciclo de 7 ou de 17. Evidentemente que isso é uma loucura e é uma insanidade de tal forma que a explicação absolutamente não pode ser essa. Então, o Brasil, amanhã, a data do 17 de março de 2016, não é? Nós temos efetivamente aqui um momento muito grave dentro da história nacional, mas que efetivamente marca algo importantíssimo. A partir da data de amanhã, de 17, efetivamente essa data abre um ciclo, seja ele qual for, e ao mesmo tempo encerra outro, né? Porque todas as vezes que um ciclo se abre, um outro se encerra. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, independentemente do desfecho político que acontecerá no Brasil, a importância histórica e espiritual de uma numerologia que rege o destino das nações. E o Brasil não está à parte dessa regência misteriosa, espiritual, que conduz os destinos do mundo.
Muito bem, esperamos que o programa de hoje, Culturas e Identidades, tenha trazido alguma clareza para vocês em relação aos ciclos cósmicos e, sobretudo, gostaríamos de frisar que a história do Brasil e de Portugal estão perfeitamente unidas, não só pelos laços da matéria, bem como pelos laços do espírito. Até a semana que vem, no nosso próximo Culturas e Identidades. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Culturas e Identidades. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online e boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até mais.